A história começa com Li Huowang, um homem que só queria um pouco de paz e silêncio. Ele estava ferido e sentado ao lado de uma mulher que parecia fora de si, enquanto misturava algo em uma tigela. Quando ela prova o conteúdo, comenta que estava doce, mas ele empurra a tigela e faz a mulher cair no chão, irritado, pois aquilo era uma pomada medicinal e não um doce. Mesmo assim, ele decide não se importar, acreditando que ela não entenderia de qualquer forma. A mulher ria, achando engraçado ter sido empurrada, e o ambiente ao redor parecia um verdadeiro inferno, um lugar repleto de loucos, tolos, debilitados e criaturas que mais pareciam monstros. É como se fosse um museu de aberrações humanas. Huowang tentava compreender por que estava ali, cercado por pessoas tão perturbadas. Uma garota estava caída no chão enquanto um homem se aproximava dela com más intenções, e os outros riam da situação. Ele era o único com aparência de sanidade naquele lugar, mas ao mesmo tempo acreditava que tudo aquilo era falso, apenas uma ilusão. Enquanto preparava a pomada, ele começou a duvidar da própria realidade, e, tomado por desespero, atacou os homens com o mesmo utensílio que usava para moer os ingredientes, acreditando que nada daquilo era real. O homem que foi atacado se enfureceu, dizendo que o mestre não perdoaria aquela afronta. Huowang, no entanto, respondeu que o mestre era insignificante, o que chocou os outros que o ouviram insultar a autoridade máxima daquele local. Logo, um subordinado apareceu, perguntando se a discussão havia terminado e informando que o mestre queria vê-lo. O homem ferido sorriu, convencido de que aquele seria o fim de Huowang, enquanto a garota de cabelos brancos tentava impedi-lo de ir, agradecida por ele tê-la salvado. A garota estranha que amava doces também decidiu segui-lo. Do lado de fora, Huowang apenas queria entender o que estava acontecendo e por que sentia tanta raiva. Normalmente calmo, ele sabia que não podia deixar aquelas emoções dominarem seu comportamento, e tentava respirar fundo para manter o controle. A garota esquisita não parava de tocá-lo, e mesmo contrariado, ele acabou aceitando um doce que ela insistiu em lhe oferecer, tratando ele como se fosse seu mestre. Quando chegaram ao local indicado, o ambiente estava tomado pelas chamas. O mestre, com o corpo coberto de feridas e aparência leprosa, os esperava com impaciência. Irritado por terem demorado, ele saltou com agilidade e empurrou a garota, que caiu dentro de uma enorme cumbuca. Rindo, ele começou a esmagá-la com um machucador gigante enquanto ela, em delírio, dizia que ele era o melhor mestre do mundo. O homem então ordenou que acendessem um caldeirão, dizendo que era hora de preparar as pílulas, e Huowang entrou em transe diante daquela cena. O sangue e os restos da garota foram jogados dentro de um recipiente, formando uma mistura grotesca que exalava um cheiro impossível de suportar. Huowang não acreditava que aquele odor fosse real, assim como não acreditava que aquele mestre de cabeça deformada realmente existisse. O mestre, por sua vez, perguntou se ele estava chamando de falso o mestre daoísta que estava diante dele. Huowang pensava que até a voz que ouvia era ilusória, e quando o mestre se aproximou, ele gritou mentalmente que tudo aquilo não era real. De repente, a ilusão se rompeu. Li Huowang abriu os olhos assustado, deitado em uma cama de hospital, usando uma camisa de força. Tudo que ouvia era o som constante do bip das máquinas ao seu redor. O Dr. Li faz a visita e quer saber como foram as alucinações de Huowang dessa vez, e se havia algo novo. Ainda era o mesmo ambiente, e ele fazia o mesmo de sempre, só que algo aconteceu, e ele não sabia se já tinha falado sobre a discípula Wang para o médico. Dessa vez, o mestre havia matado ela cruelmente bem na frente dele, e usaram os restos dela para refinar pílulas. O rapaz só queria entender o que eram essas alucinações diferentes, e se tinha algum significado, mas o doutor acha que não tem significado, e que ele não precisa se preocupar com isso. Ele deve focar agora na duração de cada ilusão, assim como na sua estabilidade mental. Agora que o protagonista havia se livrado do transtorno de percepção persistente de alucinógenos, ele deveria se lembrar de que nada disso é real, e que não deveria acreditar nisso novamente. O Dr. Li tenta enfatizar isso, dizendo que toda vez que ele entrar em uma alucinação, deve lembrar de agir de acordo com os acontecimentos do local. Se ele fizesse isso, poderia receber alta do hospital assim que fosse possível. Nesse momento, uma garota entra em seu quarto, empolgada com a notícia de que ele pode sair. Se ouvir o que o doutor havia dito, ele fica surpreso ao ver aquela garota que se chama Nana. Ela rapidamente senta ao lado dele e ele faz um sorriso ridículo para ela. Nana acha que ele deveria parar com aquele sorriso horroroso e mostra o que trouxe para ele: materiais de revisão elaborados pessoalmente pelos professores. Ele fica um pouco frustrado por ela ter trazido aquilo, e ela bate os livros na cabeça dele para que pare com isso. Na verdade, ela acaba dando um Nintendo Switch para ele, mas diz que só vai entregar se ele a chamar de irmãzona. Ele não chama e apenas pega da mão dela, achando que ela estava mais para a irmãzinha. Ele deixa claro que ela não tem noção do quão entediante é ficar em um hospital psiquiátrico o dia inteiro. Mesmo que ele não fosse louco, tudo aquilo era completamente sufocante. Ela só queria que ele jogasse com moderação, não esquecesse dos trabalhos de casa, e também da promessa que eles tinham. Ele realmente não havia esquecido. Haviam concordado em ir para a mesma faculdade. Ele a abraça, prometendo melhorar, e ela diz que vai ficar esperando por ele. Já estava ficando tarde, e ele queria acompanhá-la até o portão do hospital. Mas quando se levanta, sente como se uma psicose tomasse conta dele. A dor de cabeça vem forte, e a pomada
medicinal surge em sua mesa. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo, enquanto Nana pergunta se ele está bem. Ele vinha seguindo tudo certinho como o doutor havia dito ao longo daqueles dias, e não compreendia por que aquilo estava voltando. Prefere fingir que está bem, mas ela acha que ele está sendo infantil e sai um pouco irritada. Ele olha novamente para a mesa e acredita ter visto errado, pois não havia nada ali. Mas na verdade a vasilha realmente havia se tornado a pomada. No portão ele não queria que Nana ficasse com raiva, dizendo que era apenas uma brincadeira, mas ela o ignora. Ele não entende, e ao se aproximar ela deixa claro que voltará na próxima semana para vê-lo. Depois que ela vai embora, Huo Wang retorna para o quarto. Tinha certeza de que havia visto a pomada medicinal e começa a acreditar que sua condição está piorando. Se continuar assim, não terá condições de fazer o vestibular e não conseguirá entrar na mesma faculdade que Yang Na. Agora ele só podia confiar no Dr. Lee, embora ficasse cada vez mais irritado com toda aquela situação, até que ele se dá conta de que havia algo no bolso da camisa e queria saber o que era aquilo. Ao pegar, vê que era o doce que a Wang havia deixado para ele. Ele acha impossível o doce daquela louquinha estar com ele, e ao provar percebe que as coisas das alucinações estão começando a vir para o mundo real. Naquele instante fica desesperado e pensa em contar ao doutor, mas decide refletir melhor. Se for mesmo real, então há muito mais coisas além de doces em suas visões, e isso poderia ser sua oportunidade de ouro. Quando alucina novamente, tudo o que quer saber é se aquelas pessoas tinham algum dinheiro com elas. Ouro, prata ou jade já serviriam. De qualquer forma, isso não importava tanto, ele só queria que emprestassem. Todos ficam confusos com o pedido. No fim, ele percebe que pedir dinheiro emprestado para um bando de loucos drogados não foi uma atitude inteligente. A garota de cabelos brancos então pergunta se ele pode ir a um lugar com ela por um instante. Quando ficam isolados, ela mostra uma tornozeleira em seu pé e quer saber se aquilo seria o suficiente para ajudá-lo. Ele analisa e vê que é realmente de ouro, o que era perfeito. Decide pegar emprestado e depois devolver, dando a ela um doce em troca. Ela fica grata enquanto os homens espiam atrás de uma árvore, esperando algo mais divertido, o que o irrita profundamente. O subordinado do mestre aparece e quer saber o que aqueles homens estão fazendo ali parados e por que não estão trabalhando. Rapidamente todos começam a circular. O homem então repara no protagonista e comenta que é uma pena ele não ter se tornado o ingrediente do mestre da última vez. Huo Wang não se lembrava do nome dele, mas achava que era algo como Xuan Yang, que logo ordena que todos voltem ao trabalho, dizendo que se não prepararem um remédio direito, tomará medidas drásticas. O protagonista não deixa de notar que ele tinha algo diferente na roupa, um pingente de jade, uma antiguidade muito valiosa. Huo Wang acredita que havia ganhado na loteria. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, fora da caverna de Xuan Yang, ele havia conseguido roubar o pingente de jade daquele homem. Não acreditava que tinha sido tão fácil. Se conseguisse levar aquilo e vender, poderia pagar a mensalidade da faculdade dele e da Nana. A ideia o deixa feliz, mas então percebe uma luz na escada e vê alguém se aproximando. Era o próprio Xuan Yang, querendo saber o que ele estava fazendo ali àquela hora. Huo Wang acha estranho o fato de ele estar usando as mesmas roupas que os servos usavam para preparar medicamentos. Xuan Yang diz que ele está com sorte e ordena que o siga, pois estavam fugindo daquele maldito lugar e já haviam se livrado dos guardas. Huang questiona, mas leva um tapa por isso. Xuan Yang afirma que se ele não for com eles, deve morrer ali mesmo, pois não podem deixá-lo voltar e avisar os outros. Huo Wang vê que não tem escolha, mas não se importa, já que acredita que bastaria voltar ao hospital, onde aqueles NPCs não poderiam fazer nada contra ele. De repente ele abre os olhos e está de volta, amarrado como sempre. Já era tarde da noite, e a enfermeira devia estar dormindo. Assim, ele não consegue ver se o pingente de jade e o bracelete vieram com ele, então decide verificar depois. Logo volta para a alucinação e percebe que os homens haviam sumido, concluindo que provavelmente já tinham fugido. Ele acreditava que não poderia ser ferido por eles, pois achava que faziam parte de suas alucinações. Quando amanheceu, um subordinado apareceu querendo que todos acordassem, pois o mestre havia ordenado que se reunissem no salão Huiyan, e todos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Eles acabaram indo para o templo King Feng no salão Huiyan, onde o mestre queria saber se todos estavam presentes, e o protagonista não fazia ideia do que aquele velho maluco queria agora. O mestre então avisou que às 3 da manhã algumas pessoas tentaram fugir, e entre elas estavam 2 de seus discípulos pessoais. Ele logo mostrou os 4 amarrados, deixando claro que estava muito irritado. As regras da seita Xishandong Shua eram bastante claras, pois as recompensas vinham por mérito, e haveria punições por transgressões. Por isso eles seriam punidos, e o protagonista ficou decepcionado por saber que eles haviam sido pegos. O mestre jogou todos dentro de um buraco, mas o protagonista ainda acreditava que aquilo tudo era apenas fruto da sua imaginação, pois a cena diante dele era assustadora, e ele tentava se acalmar para não demonstrar medo. Foi surpreendido quando uma espécie de tentáculo surgiu, indo na direção em que ele estava, mas no último momento agarrou outra pessoa e a destruiu ao meio. Ele queria entender o que era aquela coisa e se também fazia parte das suas alucinações, mas acreditava que não era possível.
possível, pois até então nada daquilo havia conseguido machucar alguém, e nunca havia presenciado algo parecido. O mestre então disse que qualquer um que tivesse más intenções deveria lembrar bem do que viu naquele dia, pois ajudar alguém a se tornar um imortal era uma grande honra, e caso ele ascendesse à imortalidade, não esqueceria os atos de ninguém. Explicou que os traidores da noite anterior tentaram convencer os outros a irem junto, e ele queria entender por que não aceitaram, enquanto o protagonista tentava convencer a si mesmo de que aquilo ainda era uma alucinação, e que não precisava ter medo de nenhum deles. O mestre então segurou a cabeça do rapaz e disse que ele havia se saído bem, pois via talento nele, e que, a partir daquele momento, seria seu discípulo oficial. Sua nova tarefa seria gerenciar o depósito de suprimentos, e o rapaz achou muito estranho o fato de ter sido promovido para uma posição mais alta, mas isso só aconteceu porque muita gente havia morrido, e aquele velho estava com falta de pessoas. O mestre achou que deveria dar um nome daoísta para ele, e o chamou de Xuan Yang, pois como o anterior havia morrido, agora o nome era dele. O velhote jogou um saco na mão dele, e ele não sabia o que diabos era aquilo. Aquelas eram 5 pílulas elixires imortais que o mestre havia refinado pessoalmente. Ele havia consumido uma delas e explicou que além de adicionar mais 10 anos à vida de quem ingerisse, também aumentaria sua força e salvaria sua vida. Ele queria mostrar para todos que ir contra ele era a morte certa, mas aqueles que o ajudassem seriam recompensados. Huo Wang não sabia se aquele elixir havia sido refinado usando humanos, e após acordar não acreditava que tinha trazido tudo aquilo com ele. O próximo passo era verificar se o pingente de jade e o bracelete eram verdadeiros, pois se fossem reais, então o elixir também era, e ele acreditava que deveria comer uma para testar. Nisso, Nana aparece no quarto dele extremamente furiosa, pois após a ligação dele ela teve que matar Aula e ainda escalar o muro da escola para sair escondida. Então seria melhor ser algo importante para ele ter chamado ela com tanta urgência. Ele olha ao redor e rapidamente fecha a porta, começando a se isolar com a garota. Ela fica bastante sem graça sem entender o motivo dele estar fechando as cortinas, e acha que as enfermeiras vão pensar algo errado. Assim, ele entrega o pingente de jade para ela, e ela queria entender o que era aquilo, mas ele só queria que ela não fizesse barulho e escutasse o que ele tinha a dizer. Alguns dias depois, todos, até mesmo seus pais e parentes, não haviam acreditado nele e achavam que ele era louco. Nana era sua única salvação e a única disposta a ouvi-lo, então ela precisava acreditar nele. De repente, a caixa de som avisa ao rapaz que a namorada dele havia chegado, e estavam se referindo à própria Nana, o que o deixa bastante animado. Mas ao chegar na porta, ele vê alguns homens passando e reconhece um deles, que é o Zhao, e queria saber o que aconteceu e se era algo fora do normal. O homem apenas fala que ele deveria fechar a porta e não sair dali de forma alguma, e caso visse o velho Liu, deveria avisar imediatamente, pois ele estava passeando e espalhando seus remédios novos. O protagonista acaba descobrindo que o velho Liu havia fugido da aula de tratamento e estava fora do hospital. Atrás da parede, Nana explica que havia pedido para uma pessoa avaliar o pingente de jade e a tornozeleira de ouro, como ele mesmo havia pedido, e aquele pingente realmente era uma antiguidade, valendo pelo menos 400.000 yuans. O protagonista fica bastante entusiasmado, pois aquilo era a prova viva de que ele não era louco. Ele começa a rir e acaba abraçando Nana, que de forma repentina vira aquela garota de cabelos brancos que estava em suas alucinações, mas ele não percebe, pois foi algo rápido. Ele acha que talvez aquela seja sua habilidade real, e que seria melhor não se curar tão rápido. Ele queria saber se ela estava preparada para se tornar uma pequena dama rica, mas ela acha que ele está falando besteira e não quer dinheiro. A saúde dele é mais importante para ela do que essa habilidade, e tudo que ela queria era que ele prometesse continuar o tratamento e não parar de tomar os remédios, pois se não fosse dessa forma, ela não o ajudaria mais. Ele promete, porém um homem surge de forma repentina. Era um velho que começa a importunar Nana. Aquele era o velhote Liu, e o protagonista corre atrás dele para defender a garota, mas acaba sendo atingido no rosto. Sangrando bastante, ele só queria que aquele homem parasse com aquilo, e naquele momento ele lembra das pílulas que adicionavam mais 10 anos de vida, e aumentavam temporariamente a força. Vendo Nana chorando e pedindo ajuda, ele rapidamente engole uma das pílulas, e uma forte energia começa a exalar de seu corpo. A velocidade dele se torna tão intensa que ele simplesmente agarra o velhote pela cabeça e o joga no chão, esmagando ele, pois ele já havia avisado para que parasse, mas parecia que a energia maligna estava tomando conta dele. Por causa do comportamento que teve com o velhote, ele acaba sendo amarrado e acorrentado enquanto tenta explicar que só estava se defendendo. Ele é levado para a sala de confinamento de pacientes perigosos, tentando justificar que apenas quis proteger Nana, pois o velho havia atacado primeiro. O médico, no entanto, acha que ele não deveria chamar aquilo de autodefesa, parecendo mais que quis matá-lo de verdade. O doutor queria entender como ele havia causado tanto estrago, pois aquilo não era algo que qualquer um poderia fazer, e o rapaz não queria contar o que realmente tinha feito. O médico apenas o observa e avisa que ele deveria pensar bem no que iria dizer, pois odiava quando os pacientes mentiam. Ele fica bastante preocupado, pois o seu médico não podia saber sobre o elixir. Ele acaba desmaiando e então volta para sua alucinação. Ele acha que aquilo resolvia onde ele estava. Algumas
algumas pessoas estavam fazendo orações e o mestre estava por ali. Ele reconhece que, como o protagonista acabou de chegar, ainda havia muitas coisas que ele não conseguia compreender, então o Sênior deveria ensiná-lo. Como já havia passado das 9, ele acha que deveriam adiantar juntos. O Sênior ficava encarando o protagonista, o que deixava ele bastante incomodado. E o Sênior, que tinha o mesmo nome, Xuan Yuan, explica que aquele homem ao lado do mestre é o irmão Sênior Zhen Kunwon. E desde que houve a traição de 2 discípulos, ele acabou sendo o único discípulo interno restante do mestre. O protagonista deveria se certificar de mostrar respeito a qualquer um que encontrasse no templo. Ele dá uma dica para poder lidar com Zhen Kun, pois ele é muito mesquinho, e o protagonista não sabia o que viria agora, pois ele acabou de chegar, e gostaria que alguém mais experiente pudesse explicá-lo. O Sênior deixa claro que o mestre quer que ele administre a sala de suprimentos e que também o mestre não vai ensiná-lo por enquanto, pois o caminho da imortalidade ainda está bem longe disso. O protagonista fica bastante chocado com o que ele acaba de dizer, e o Sênior acha que os poderes do mestre são naturalmente formidáveis, mas o caminho da imortalidade provavelmente só os discípulos internos, como o irmão Sênior Zhen Kun, podem ensinar. Aquilo fica na mente do rapaz, sobre o fato de se tornar imortal, e aquele lugar era realmente muito bom, então ele precisava se esforçar mais para conseguir dinheiro dali. Na sala de alquimia do templo King Feng, o mestre estava bastante empolgado enquanto muita luz saía do pote. De repente a pílula chega e ele acha que não está nada mal. Vendo aquilo, o protagonista não consegue acreditar que estava focado apenas em ganhar dinheiro, e percebe que essa perspectiva ainda é muito pequena. Se ele pudesse trazer essa habilidade para o mundo real, seria algo fora do padrão. Ele já tinha uma função, então era melhor descobrir como fazer tudo direito. O mestre o chama e ele gostaria de saber quais são suas ordens. O mestre queria que ele trouxesse a cartilha de ervas, conhecida como Bai Ling Miao. Naquele momento, o protagonista se lembra de que ele está falando da garota de cabelos brancos, e isso o deixa bastante surpreso. O mestre, vendo que ele não havia desprezado nada, queria saber se ele estava ouvindo, e isso o deixa muito mal, pois não havia mais jeito. De repente, ele acorda. Sua mãe estava ali no hospital, e ao lado dela estava o Dr. Lee. A mãe do rapaz estava muito preocupada, pois ele estava com a cabeça enfaixada, mas na verdade ele estava bem, não estava sentindo dor. Ela também fica um pouco triste, pois ele emagreceu muito, e começa a colocar culpa na comida do hospital. Ela havia trazido as balas de leite com uvas que ele mais gostava, e como ele não via a mãe há muito tempo, ele queria aproveitar ao máximo o tempo com ela. O Dr. Lee queria que ela conhecesse a família do velho, que havia procurado problemas com ele e com a Nana, pois a família do velhote estava esperando por ela há bastante tempo. O protagonista explica para a mãe que apenas tentou se defender, mas o doutor já havia contado para ela o que aconteceu naquele dia. Ela diz que ele não deveria se preocupar, pois ela é durona e vai apoiá-lo, então ela se despede dele. E bem no momento em que ela está saindo, a consciência do rapaz começa a voltar para o outro lado novamente, e com sua mãe inválida, do nada, ele acaba esquecendo como vai lidar com o mestre calvo. O mestre queria saber se ele estava acordado, e ele deixa claro que sim, mas agora só queria saber se o mestre havia deixado para lá a questão do refino das pílulas com a Bai Ling Miao. De repente, o mestre pega o rapaz pelo rosto, e deixa claro que é ótimo que ele está acordado, e ele deveria abrir a boca. O mestre então enfia algo dentro da boca dele, algo bastante nojento, conhecido como Tai Sui Negro. O mestre explica que aquele tal de Tai Sui Negro era uma dádiva, e assim que engolisse poderia suprimir sua histeria, mas não havia chance alguma dele querer comer aquilo, e ele tenta puxar da própria boca, pois dizia que não estava doente. O mestre então chama seus subordinados, que colocam a cabeça dele no chão e o prendem com espadas. O mestre deixa claro que ele não tinha escolha sobre comer ou não. O protagonista realmente não entende por que tem que comer aquilo, até que acorda de forma repentina e Nana estava preocupada, querendo saber se ele estava sentindo dor em algum lugar. O médico só queria saber o que ele estava vendo em suas alucinações, pois suas oscilações emocionais tinham sido muito intensas ultimamente. O protagonista decide perguntar ao médico se existe algum remédio que possa suprimir suas alucinações, pois ele só queria descansar um pouco. O médico então decide prescrever mais algumas doses do último remédio que ele havia tomado, mas explica que era algo temporário e que, para se livrar completamente daquelas alucinações, ele deveria seguir os métodos propostos. Nana queria dar o remédio para o rapaz, mas ele não queria água, era apenas o remédio. Ela então joga o comprimido na boca dele e rapidamente o Tai Sui Negro desaparece da sua garganta, o que o deixa seguro por enquanto. Agora as alucinações não viriam mais, mas Nana não entendia bem o porquê dele se sentir seguro, e acreditava que as alucinações dele ainda eram muito assustadoras. Mesmo assim, ele tenta minimizar tudo, dizendo para a garota que não era nada, apenas um homem falando coisas estranhas. Ele comenta que o homem dizia que ele tinha histeria, e ia dar algo bizarro
bizarro para ele comer, e até acha isso engraçado, pois era um homem do mundo moderno, e nem dentro da alucinação ele conseguiria acreditar em algo assim. Para ele, aquilo tudo não passava de uma alucinação, até que de repente o Taizui negro começa a sair da boca dele novamente, e ele fica sem entender, pois já havia tomado remédio, mas ainda assim estava voltando para a alucinação. Ele havia praticamente engolido o Taizui negro, e o mestre dizia que a histeria havia passado, então ele podia voltar a trabalhar normalmente. Deveria se lembrar de que eles não acomodavam pessoas inúteis no templo King Feng, e que precisava buscar seu remédio no início de cada mês. Diante daquela situação, o protagonista começa a se perguntar se aquela era a realidade verdadeira. Ele começa a ter lapsos de memória com Nana enquanto estava ali, e acha impossível que ela fosse algum tipo de ilusão. De repente, uma garota se aproxima chamando por ele, e isso o deixa muito feliz, acreditando que era Nana. Ele pensa que ela não partiu e continua com ele, mas ela desaparece de forma repentina, o que o deixa em colapso por não entender por que estava preso naquele maldito lugar, e como aquela maldita doença não o deixava ter paz na própria vida. Enquanto isso, a garota de cabelos brancos estava por lá com um prato, trazendo comida para o rapaz. Eram pães cozidos no vapor, demonstrando preocupação por ele não ter dormido o dia todo. Naquele momento ele segurava o pingente e queria entender como aquilo havia parado com ela. A garota explica que foi ele quem havia entregado aquele pingente para ela, e mesmo ela dizendo que não queria, ele insistiu em deixá-lo em suas mãos. Então ele se lembra bem de quando abraçou Nana, jurando que não estava louco. A garota de cabelos brancos chamada Ling Miao explica que após ele tê-la abraçado, começou a gritar dizendo que não estava doente. O rapaz queria saber o que aconteceu depois disso, e Ling Miao conta que o irmão sênior Wang aproveitou a situação para acertar uma pedra na cabeça dele. Como pensou que o protagonista havia morrido, tentou partir para cima dela. O rapaz lembra bem que o irmão sênior Wang era aquele gordinho com lábio leporino. Agora ele queria saber o que aconteceu com aquele tal de Wang, mas a garota achava muito estranho o fato dele não lembrar que o Wang havia morrido. O protagonista quem matou o Wang e não o velho Liu, então não havia nenhum velho Liu. Foi ali que ele começou a acreditar que estava completamente louco. E se aquela era a mesma realidade, então a irmã Li e aqueles curandeiros e todos ali morreram. E o culpado de tudo isso era o mestre Calvo. O mestre pensava que o protagonista queria dizer algo, então queria saber o que o Huo Wang estava pensando. O protagonista prefere mentir e diz que admira o padrão de cultivo do seu mestre e só queria saber como poderia alcançar o mesmo nível dele. No fim, o mestre achava que era bom ter ambições, mas não era como se ele não quisesse ensinar o Huo Wang. Só que o caminho do cultivo externo não era simples e pílulas comuns, e alquimia são uma coisa, mas praticar o cultivo interno e externo para ascender a imortalidade era complicado, e naquele momento o protagonista queria saber se o mestre estava prestes a alcançar a imortalidade, mas alcançar isso não era simples. Embora o Calvo acreditasse que poderia conseguir, no fim um dos subordinados avisa ao mestre que já era quase meia-noite, e se não começassem a preparar as pílulas para o refino perderiam tempo propício. Então eles iniciam os preparativos, e o protagonista deveria ir até a sala de materiais trazer as ervas medicinais de anteontem, mas ele queria saber sobre o guia medicinal, e isso deixa o subordinado sênior aborrecido, pois o guia branco deveria ter sido trazido 2 dias antes pelo Huo Wang, o que não aconteceu por causa da histeria. Como resultado, o mestre perdeu o tempo certo para refinar as pílulas, e as propriedades do guia medicinal, e seu tempo de refino afetam a qualidade das pílulas, e eles não podiam errar nos detalhes minuciosos. Isso deixa o protagonista surpreso, pois a fabricação de pílulas usando Bai Ling Miao ainda não terminou. Na sala de materiais do templo King Feng, os homens estavam morrendo de medo de serem levados e o Huo Wang chama Ling Miao para ir com ele. Enquanto andavam, ela só queria que caso ele saísse dali vivo e entregasse uma mensagem para sua família, seus pais moravam no topo da montanha Niuxin, na região de Ling, e ela queria que eles soubessem que a filha deles não era fiel nem capaz de cuidar deles na velhice, e os havia deixado no fim de tudo, mas ele não consegue ajudar ela com isso, e o tempo dela havia acabado, mas ela apenas deveria ir com ele. Então ele entrega a garota como guia medicinal para o mestre, mas havia algo errado. A da garota estava machucada, e ele acha lamentável pois ela caiu justamente quando seria usada, e as propriedades medicinais mudaram completamente. Após isso, o mestre joga a garota no chão como lixo e manda o protagonista levar ela de volta. O plano do protagonista havia sido um sucesso e agora ele só precisava pegar a Bai Ling Miao e levar ela embora dali, mas o mestre queria que o Huo Wang pegasse outro guia medicinal, pois havia outro para uso, e ele não deveria atrasar o tempo de alquimia do mestre. De volta à sala de suprimentos, o Huo Wang percebeu que estava errado, pois não havia salvado a garota. O mestre sabia que ele queria seguir o caminho da alquimia, então ele deveria observar, e o rapaz se dá conta de que enquanto aquele mestre calvo continuar fazendo elixires, ele não poderá salvar ninguém, e amanhã e depois ainda haverão guias medicinais por ali. Após abrirem a fornalha, mais uma pílula surge, e o mestre achava que o protagonista era muito esforçado, e então entrega a pílula para ele. Apesar do protagonista não querer ser cúmplice daquele mestre, só existia um caminho. Então ele agradece pela pílula, pois sabia que para conseguir salvar aquelas guias medicinais e também a si mesmo,
mesmo, a única forma era matar o mestre. Ele engole a pílula muito quente do jeito que o mestre mandou, e ela queima por completo enquanto o mestre apenas deseja que ele descanse, deixando claro que o medicamento é muito potente e levaria tempo para ser absorvido, mas naquele momento o protagonista quebra a parede com tamanha força, por causa do poder que sentia, e se lembrava de uma daquelas pessoas que havia levado pedindo para não morrer. Ele havia tomado uma pílula feita de humanos, mas mesmo com apenas uma única pílula já havia ganhado um poder avassalador. O problema é que o maldito mestre havia tomado inúmeras, então ele achava praticamente impossível derrotá-lo. A Ling Miao estava preocupada e achava que ele não deveria se culpar, pois também estava de mãos atadas, e agora queria saber se ele estava mesmo planejando ir contra o mestre. Isso deixa o protagonista em choque, pois não queria que ela fizesse muito barulho, e ficava preocupado do mestre acabar ouvindo, mas estava tudo tranquilo, pois o velho mestre Yu voltava do mercado naquele dia, e o mestre não podia monitorar tudo. O protagonista não fazia ideia de quem era esse homem, e os outros estavam bastante assustados, pois não sabiam se ele estava ali para coletar mais guias medicinais, e pouco a pouco todos achavam que a morte estava chegando, como ele já imaginava. Agora todos o viam como cúmplice daquele mestre maldito. Nisso ele pega nas mãos da garota e leva ela para outro lugar, pois ali não era seguro, e queria saber quem era o velho mestre Yu. Ela explica que ele é algo que não se pode tocar nem ver, e soube pelo avô que somente praticantes de alto nível conseguem invocá-lo. Entretanto, o velho mestre Yu volta do mercado no primeiro e no 15º dia de cada mês, e nesses dias o mestre não pode monitorar o templo de King Feng. Essas informações eram realmente importantes, e era ali que a garota queria saber se Huo Wang estava mesmo querendo ir contra o mestre. O Huo Wang expressa que sua vontade era comer a carne daquele homem e beber seu sangue, e a Ling Miao só queria que ele contasse com ela, pois também queria ajudá-lo. De repente, um homem com pão na mão se aproxima, e diz que ele também poderia contar com ele. Acreditava que o protagonista não se lembrava dele. Era apenas um garoto nascido e criado sem um grande nome, e poderiam chamá-lo de Goa. Ele oferece o pão para os dois. A Ling Miao não gostava do fato daquele cara ter ouvido a conversa, e dizia que não se atreveu a escutar, e só queria encontrar o Huo Wang para se proteger. Acabou ouvindo as últimas palavras dela, e ela deixa claro que ele não sabe nada sobre isso, e não podiam confiar que ele realmente desejava participar, mas ele acreditava que admirar o protagonista já era motivo suficiente. Então o protagonista queria saber se o Goa não tinha medo dele, e o Goa dizia que entendia, pois não havia como ele deixar de fazer tais ações. Era naquele momento que o protagonista decide que ele também poderia participar. Tudo que o Goa precisava fazer era não se arrepender da sua escolha, pois ele não queria que tivesse o mesmo destino do antigo Xuan Yang. Nos dias que seguiram, o protagonista continuou procurando uma maneira de matar o mestre calvo Den Yangzi, mas com apenas ele e mais dois ao seu lado, era basicamente impossível enfrentar aquele homem. Durante esse tempo, ele moveu os guias medicinais da sala de armazenamento para a sala de alquimia um por um, e tudo que ele podia fazer era guardar as últimas palavras de cada um no coração, até chegar ao guia dos 8 medicamentos. Ele já havia preparado o guia medicinal, e o mestre estava ciente disso. Achava que o protagonista estava indo muito bem, e como sempre recompensava os méritos e punia os erros. E já que o Huo Wang queria aprender alquimia, o velho começaria ensinando a fórmula das pílulas nutritivas para o sangue. Essa fórmula não devia ser subestimada, pois, mesmo sendo simples, ainda fazia parte dos métodos das escrituras celestiais. E o mestre entrega os ingredientes e o passo a passo para o rapaz, mas o protagonista não tinha onde anotar e começa a escrever na própria roupa. O mestre, ao ver isso, simplesmente dá um chute no rosto dele, e o Huo Wang não entendia o que aquele maníaco estava fazendo, até que percebe que nas aulas da manhã nunca usavam escrituras, e não havia sequer uma caligrafia ou pintura naquele templo. Todo o conhecimento era transmitido oralmente, o que significava que talvez aquele maníaco não soubesse ler. Se ele não sabia ler, então o protagonista queria entender quem lia o livro celestial que ele mencionava. O subordinado não esperava aquilo, pois o mestre estava disposto a passar a fórmula do livro celestial, e parecia feliz por ter sido persuadido pelo Huo Wang, mas o protagonista já tinha entendido que o plano do mestre era valorizá-lo para controlar ele, e mesmo que ensinasse todas as leis imortais do livro celestial, não adiantaria se ele não conseguisse controlá-las, e se não havia mais nada para discutir, ele iria ajudar com os ingredientes. Mas o Genku não deixava ele sair, e ataca com força pelas costas, querendo saber qual era o problema dele por usar o mestre para reprimi-lo, pois ele nem estava presente quando foi perseguido. Mesmo ferido e sangrando, o protagonista continuou provocando ele, dizendo que o talento de Zenku no cultivo de mortais não era tão bom, pois se fosse depois de seguir o mestre por tanto tempo já teria sido ensinado. Dito isso, deixa o homem revoltado, pois acreditava que o Huo Wang estava procurando a morte, e parte para mais um ataque. O outro Xuan Yang não entendia o motivo do Huo Wang ser tão desobediente, já que havia dito para ele respeitar Genkun, mas o Huo Wang sabia que ele não podia matá-lo, pois se mais algum discípulo morresse, eles não conseguiriam manter aquele lugar. E também o mestre Yu estava observando do outro lado e o Xuan Yang não fazia ideia da existência dele. No fim das contas, o dia em que o antigo Xuan Yuan e seu grupo haviam fugido nem sequer era o 15º
quinto dia do mês lunar. E para um discípulo interno como Genkun, o mestre nunca insinuou ensiná-lo a arte de se tornar imortal. Parecia que ninguém naquele grupo de maníacos acreditava que um discípulo pudesse ser ensinado pessoalmente, e assim o protagonista começa a rir. O outro Xuan Yang achava muito estranho aquele comportamento, mas o Huo Wang estava feliz, pois havia encontrado o ponto de ruptura. Depois de mais um conflito com Genkun, o Huo Wang aproveitou para contar sobre o mestre Yu, e pela reação de Genkun já sentia que algo iria acontecer. Mesmo assim, continuava atento observando Genkun seguir seu treino normalmente, até o dia 15 de fevereiro, e nesse dia o mestre começou a refinar pílulas. Mas Genkun não apareceu no salão como de costume na residência de Dan Yangzi. O Huo Wang percebe que a porta da casa estava aberta. Parecia que o Genkun havia mandado outra pessoa entrar para investigar, e isso era muito suspeito. Escolher ficar de guarda do lado de fora no momento como aquele era duvidoso, ele queria saber se era realmente ele, e era um discípulo registrado chamado Xuan Yin que estava saindo. Nisso, os dois começam a dispersar energia por ali. Como eles tinham saído, o rapaz acreditava que a restrição ativa na sala tinha sido suspensa por Genkun e seu grupo. Então ele resolve entrar e o local não era muito limpo. Lá ele encontra a escritura celestial completamente acorrentada. Vendo aquilo, ele tinha certeza de que era claramente um sutra, e havia métodos de alquimia escritos ali. Mas o que ele queria mesmo era entender como o mestre refinava pílulas usando aquilo. É nesse momento que um vaso com uma cabeça de boneca aparece, querendo saber se o Huo Wang estava conspirando como os outros malditos de antes. E também não queria que ele se mexesse, pois assim que tocasse os sinos, o pai dela voltaria imediatamente. E nesse instante, o rapaz vê que tudo estava explicado, e para ele tanto faz se ela chamasse o pai. Ele iria aproveitar o momento para contar ao mestre que ela não entendia completamente a escritura celestial, e só queria que ela imaginasse a reação dele ao descobrir que foi enganado todo esse tempo. A criatura fica chocada com o que ele diz, e não entende como ele havia descoberto, mas ele havia apenas acertado ao supor que era ela que interpretava o sutra celestial para o mestre. Ela tenta se defender dizendo que não é culpa dela, que não consegue entender completamente a escritura celestial, mas é forçada a ler para o pai. O protagonista acha muito estranho o fato dela não ter medo do pai descobrir. Ela não via problema, pois o mestre era analfabeto e acreditava em tudo que ela dizia. Então aquela fórmula em que ele usava pessoas para refinar pílulas havia sido feita por ela, mas ela não queria machucar ninguém. Também não queria que o pai se machucasse, e tinha medo que ele descobrisse que ela era inútil. De forma repentina, Huo Wang pega o vaso e joga no chão com força, fazendo a criatura sentir bastante dor, e ele acreditava que a alquimia não deveria matar ninguém. Mas por causa daquela maldita fórmula, o Dan Yangzi havia criado um sistema de gado usando pessoas. E após tudo isso, o mestre estava verdadeiramente furioso, querendo saber quem havia invadido sua casa. Enquanto ele refinava as pílulas, como ninguém respondia, ele disse que iria perguntar um por um e todos começaram a dar suas explicações. Até que chegou a vez do protagonista, e o calvo queria saber para onde ele tinha ido depois de entregar as pílulas. E a desculpa do rapaz foi que tinha ido até o armazém preparar os materiais do Elixir. Ele sentia uma opressão absurda, e não era à toa que todos estavam tão preocupados. Agora ele queria saber se os outros realmente viram o Huo Wang no armazém, e ninguém dizia nada. Então o mestre calvo deixa claro que se alguém o ajudasse a encontrar essa pessoa, ele não apenas deixaria a pessoa ir para casa, como cobriria todas as despesas. Nesse momento, a Ling Miao diz que o Huo Wang estava com eles naquele momento, e confirma o que ele havia dito. O mestre então pergunta se ela estava garantindo por ele, e quanto aos demais, ninguém dizia nada, até que o Gouai informa que o Huo Wang sequer chegou perto do armazém naquele dia, criando uma tensão no ambiente. E naquele momento ele queria sua recompensa por ajudar o mestre, mas o mestre simplesmente explode a cabeça dele, achando um absurdo, pois o manual medicinal daquela manhã havia sido entregue pessoalmente por Xuan Yang, e se o Huo Wang não foi até a sala de suprimentos, então ele queria entender como conseguiu o manual. Nesse momento, o mestre queria saber se o Gua queria morrer. O Gua fica desesperado, pois percebe que a ganância o cegou, e tenta mentir, mas um dos rapazes é pego de surpresa quando o mestre mata alguém bem ao lado dele, como uma ameaça, pois quando o Huo Wang foi falsamente acusado, esse rapaz estava rindo. O mestre então queria entender o motivo daquilo, e o culpado era o Xuan Yin, que fica com bastante medo e jura que não foi ele, apontando que foi o Genkun quem o forçou a fazer aquilo. Rapidamente o Genkun tenta fugir. O mestre percebe que era ele o tempo todo e que já deveria ter notado isso antes, pois só ele poderia desfazer as restrições do seu quarto. Mas o rapaz achava que o mestre o deixaria ir e vir como quisesse, então o mestre pega um item e o quebra. Aquilo parecia estar ligado ao Genkun e rapidamente ele cai no chão em vários pedaços. O mestre acredita que foi subestimado e o Genkun, se contorcendo, admite que estava errado, mas já não adiantava mais, pois o mestre já sabia exatamente o que ele estava tentando fazer, e como já havia se tornado completamente inútil, ele pede clemência. Mas o mestre calvo não se importa e pisa na
cabeça dele até fazê-la explodir, considerando que era apenas mais um lobo impossível de ser domesticado, assim como todos os outros que ele já havia matado. Após isso, o protagonista estava prestando seus respeitos ao mestre ancestral, e a partir daquele momento ele era o discípulo mais precioso dele. Todos começam a parabenizá-lo por isso, e então ele é ordenado a acompanhar o mestre. Ele acreditava que o momento finalmente havia chegado, e o seu plano estava indo conforme o esperado. O homem lembra que o protagonista sabia ler, achava muito bom o fato dele saber ler e queria que ele desse uma olhada na escritura celestial. Também queria saber se o rapaz conseguia compreendê-la. O protagonista via aquilo e ficava sem acreditar que o outro simplesmente havia inventado todos aqueles métodos de cultivo para se tornar imortal. Se ele não conseguisse acompanhar, tinha medo de seu segredo ser revelado, então preferia arriscar tudo por conta própria. Ele admite para o seu mestre que consegue entender, e o mestre apenas queria que ele avisasse se encontrasse algo importante. O rapaz não entendia o motivo de não ter a receita do elixir nutritivo de sangue que ele havia ensinado da última vez, e o mestre não conseguia compreender. O protagonista deixava claro que a escritura celestial na verdade era um conjunto de técnicas de cultivo interno, e a ordem superior era que isso devia ser feito antes que o ano velho terminasse e o ano novo começasse, combinando e consumindo vários tipos de elixires externos simultaneamente durante o cultivo. Somente assim seria possível absorver a energia espiritual infundida no reino mortal pelo Dao celestial e alcançar a imortalidade. Então ele mostrava tudo o que era necessário para refinar sua alma, porém havia um ingrediente medicinal chamado Mestre Yu, e ele queria saber o que era. No fim, o Calvo se dava conta de que não era à toa que aquela garota do vaso dizia que aquela escritura celestial continuava mudando, e que era impossível memorizá-la. Não era à toa que ele ainda não havia se tornado imortal depois de todo esse tempo. Ela estava enganando ele todo esse tempo, e como aquela garota havia enganado ele, não queria que o protagonista planejasse fazer o mesmo. Mas o protagonista não queria enganá-lo e deixava claro que aquilo era o caminho para se tornar imortal, e ele também desejava se tornar um desses. Então o mestre achava isso ótimo e primeiramente ele gostaria de uma explicação daquela técnica de cultivo. Ele iria esperar até que o mestre dominante retornasse antes de refinar mais elixires externos, e dessa vez ele e os discípulos iriam ascender a imortalidade juntos. Felizmente o protagonista já havia lido muitos romances, caso contrário o conjunto de técnicas que ele criou hoje seria facilmente visto como incorreto pelo mestre. Várias pessoas acabaram indo falar com ele, inclusive a própria Ling Miao, e ele só queria que ela ficasse tranquila, pois ele havia voltado em segurança. A promessa de fugir seria cumprida, e todos iriam poder voltar para casa em breve. Todos consideravam ele o novo mestre, mas ele ficava sem entender, pois se não fosse pela ajuda de todos no salão Zengi, ele simplesmente teria morrido. Ele deveria se curvar e agradecer a todos eles, e ele nunca imaginaria que naquele mundo realmente se tornaria companheiro daquele povo estranho. Ele tinha algo para pedir a todos e estava relacionado à possibilidade de conseguirem escapar com sucesso daquele templo. Ele queria saber se conheciam algum outro boato ou história, algo mencionado pelo velho. A Ling Miao, além do protagonista, havia ouvido o vovô falar sobre uma coisa má, e essa coisa se chamava vovó. Ele achava que essa vovó não parecia ser algo especial, mas a garota ficava preocupada se a vovó o ouvisse, pois ela realmente era uma coisa má. Primeiramente porque a aparência dela na frente de todos era diferente. Algumas pessoas diziam que parecia um monstro com orelhas longas, e outras diziam que parecia uma pessoa idosa e falecida. Se eles frequentemente dissessem vovó, ela iria atrás deles, e se os descobrisse, eles iriam se tornar um como ela, e agora ela queria saber se a informação parecia certa. Ele achava que aquele mundo era maluco e cheio de coisas estranhas e inexplicáveis, mas também achava que a informação da vovó era muito útil e queria saber de mais alguma coisa. Todos tinham algo para contar, mas ele não queria coisas assustadoras, e sim coisas estranhas como o mestre deles. O Zhao Wu, o catalisador medicinal do templo, conhecia um peixe peculiar, e havia ouvido os anciões lá na sua casa falarem sobre isso. O peixe não era apenas estranho, mas também tinha um hábito incomum de aparecer apenas quando aconteciam enchentes, e o Huo Wang resolveu considerar a história do peixe. Ele saiu e pediu para que todos ficassem quietos pelas suas notícias. Nisso, ele pediu para que o mestre pegasse 2 grandes corações de avó e refinasse sua essência, mas não entendia o que o livro celestial estava querendo passar. O mestre não queria que ele se preocupasse, apenas que continuasse lendo. O próximo era um peixe-sogra, que deveria pegar suas guelras e mergulhá-las em 2 liangues arsênicos, e o mestre achava tudo aquilo genial e não duvidava de nada do que o rapaz estava dizendo. Se os humanos podiam formar elixires dourados, ele queria entender o motivo de esses espíritos malignos não poderem. Ele nunca havia pensado nisso e pegou um sino, e o barulho que ele fez afetou a cabeça do protagonista, que não entendia o que estava acontecendo e achava que o mestre careca havia descoberto seu plano. Ele agora queria saber onde exatamente as coisas haviam dado errado e começou a ver centenas de coisas. Era o mestre Yu, e ele queria saber se aquelas 2 criaturas foram invocadas pelo sino daquele careca, até que se deu conta de que aquele velho estava comendo terra. O mestre achava que, embora as coisas escritas nessa escritura celestial fossem muito difíceis de obter, isso não era um problema para ele, pois sabia onde os itens estavam, e iria simplesmente pegá-los.
anos. Só ali o protagonista se deu conta de que aquelas duas coisas que ele havia acabado de pegar podiam ajudá-lo a encontrar os ingredientes, e o mestre explicou que ele havia invocado uma coisa com sino chamada Mestre Yu, que esse velho tinha inúmeros truques na manga, e encontrar coisas era apenas um deles. Roubar esse sino foi uma tarefa bastante árdua para o mestre careca. Desde que tinha 5 anos, um mendigo mais velho arrancou um pão quente da sua mão, e a partir daquele momento ele entendeu a verdade. Se ele não tinha o que os outros tinham, o que ele deveria fazer era roubar. E na sua juventude ele roubou mulheres, cavalos, prata e até mesmo técnicas, artefatos mágicos, e chegou também a roubar um discípulo. Foi assim que ele tomou o controle inteiro do templo King Feng. E o mestre só estava dizendo aquilo para o Hou Wang, pois ele considerava muito seu discípulo. Isso era uma lição para ele, mas agora o protagonista queria saber se ele falhasse, e o mestre achava que alguém que sabia ler não podia ser tão burro assim. Uma vez disseram para o mestre que ele não sabia ler, que não tinha talento, e ainda o chamaram de praticante de ensinamentos heréticos, dizendo que ele não tinha um núcleo espiritual. Então, quando ele se tornasse imortal, iria abrir os olhos daqueles caras e mostrar para eles quem é que não tem talento agora, ou um núcleo espiritual. Nos dias que se passaram, o protagonista havia compartilhado a vida e as refeições com o ancião. Nesse tempo, ele vinha preceituando a escritura divina e tornando o caminho para a imortalidade cada vez mais confiável. O homem louco também não perdeu tempo e não demorou muito para encontrar todas as coisas que o Hou Wang havia mencionado. O rapaz queria saber se havia chegado a hora de acender a fornalha, e no momento em que ele achava que o homem louco iria correr para acender a fornalha e preparar os elixires, ele disse algo que o protagonista não esperava. Ele não tinha pressa, pois ainda faltava um tempinho para o ano novo, e eles iriam comer o jantar de ano novo primeiro. O protagonista não conseguia acreditar que ia ter o jantar de ano novo naquele lugar esquecido com aquele maluco, e o mestre parecia estar bem empolgado, pois todos juntos faziam um ano novo especial. Tinha bolinhos recheados com banha de porco e cebolinha, que ele mastigava e achava uma delícia, querendo que todos comessem, mas nem todo mundo estava empolgado para comer. O mestre achava que todos tinham tido sorte, pois quando ele era jovem nem sabia o que era bolinhos. Foi durante um ano novo chinês que ele sentiu o cheiro de comida vindo da casa de alguém, e a filha da família ouviu e implorou ao seu pai para deixá-lo entrar e o convidou para comer. Quando ele entrou, percebeu que os bolinhos eram exatamente daquele jeito, e ele se lembrava bem daquela época. O protagonista concordava com seu mestre, que realmente cheirava tão bem e era realmente delicioso, mas também se lembrava de que aquele era o ano novo chinês, e não era apenas sobre comer bolinhos, mas também sobre se reunir com quem ama. Ele acabava lembrando de tudo da sua outra vida, mas essas memórias eram algo que realmente o afetavam, pois simplesmente eram falsas. Então ele ficou bastante triste naquele momento, e o seu mestre achava que ele deveria parar de comer daquele jeito para não acabar se esgarçando. O protagonista estava chorando. O mestre até mesmo deu envelopes para todos colocarem debaixo de seus travesseiros, e todos ficaram felizes e agradeceram ao mestre por isso, desejando um feliz ano novo uns aos outros. Mas ele achava que o Hou Wang não precisava mais de dinheiro para o ano novo, pois eles iam se tornar imortais juntos, iriam viver por um novo tempo enquanto existiriam o céu e a terra, e isso seria bem maior do que um simples envelope. O refino da pílula ocorreu tranquilamente como sempre, mas o mestre era naturalmente desconfiado, e estava arrastando Hou Wang nessa busca pela imortalidade porque acreditava que a prescrição dada por ele era falsa. Mas no fim de tudo, Hou Wang não estava com medo, o mestre só queria que ele seguisse em frente, pois iria protegê-lo, e o Hou Wang tinha certeza de que os planos do seu mestre de alcançar a imortalidade poderiam morrer com ele, e depois de engolir a pílula começou a sentir uma energia espiritual primordial, e agora compreendia que estava no caminho para a imortalidade. O velhote, ao ver isso, resolveu engolir a pílula também, mas de repente o Hou Wang começa a vomitar seu estômago, parecia querer matá-lo. Naquele momento ele cai no chão. Ele queria saber por parte do seu mestre calvo se ele ainda estava nisso, e deixou claro que era só uma técnica que ele copiou daqueles romances Xian Xia, e então o mestre nunca poderia se tornar um imortal rapidamente. Ele engole uma pílula, dizendo para o velhote que a única coisa que estava se tornando era um fantasma, e o mestre parecia surdo, pois não dizia nada. Então Hou Wang o ataca. O velhote acha que o coração do Hou Wang estava cheio de demônios, e não queria impedir sua ascensão, pois estava muito perto, os ancestrais estavam vindo buscá-lo. O Hou Wang acreditava que o velhote havia perdido completamente o juízo, pois a obsessão o levou à loucura, mas a dor no estômago era tanta que ele até se arrepende de não ter trazido uma faca para acabar com tudo. Naquele instante ele começa a ver a Nana, o que o deixa feliz, mesmo sabendo que era só uma alucinação, e não achava aquilo tão ruim. O médico queria fazer uma lavagem gástrica nele, mas ele achava que isso era impossível por estar num hospital psiquiátrico, e agora se sentia enterrado
errado ouvindo vozes dizendo para aguentar firme, e de repente começa a vomitar sem entender como ainda estava vivo. E se ele ainda estava vivo, então acreditava que o Dan Yangzi também 3 flores no topo da cabeça do seu mestre, e ele acredita que aquilo é a ascensão da imortalidade. Ficando feliz com isso até que de repente, enquanto ria completamente mergulhado naquilo, a cabeça do mestre explode deixando Huo Wen coberto de sangue. Ele fica em choque com medo vendo parte da face do seu mestre caída no chão. É nesse momento que ele começa a rir bastante, pois vê que o Dan Yangzi estava morto, mas o mais estranho é que ele não entende por que ainda está vivo, e quer entender o que deveria fazer agora para piorar. Os subordinados do homem chegam, querendo saber onde estava o mestre deles, e o Huo Wang aponta para onde ele estava mostrando suas entranhas, e diz que os outros corpos eram dos irmãos seniores deles. Os homens ficam chocados com aquilo, e o Huo Wang mostra que o mestre realmente estava morto segurando sua face nas mãos. O Dan Yangzi havia matado incontáveis pessoas durante a vida, e já deveria estar morto há muito tempo, mas o Huo Wang não o matou por isso, e sim por um acerto de contas, pessoal. Mesmo assim, aqueles homens o abandonam, e ele aproveita para avisar o restante que o mestre estava morto, e que todos estavam livres. Agora todos ficam sem acreditar no que estavam vendo, e começam a seguir o Huo Wang, pois poderiam finalmente ir para casa e comemorar o ano novo. Porém, enquanto caminhavam, escutam um ruído, e de forma repentina 3 rapazes aparecem querendo lutar, pois estavam atrás do livro celestial. O Huo Wang só queria que o deixasse em paz. Ele não conseguia acreditar que tudo aquilo era por causa daquela maldita escrita celestial. O Huo Wang tenta explicar que aquele livro não leva ninguém à imortalidade, e que era apenas uma escritura ancestral, e eles deveriam se juntar a ele para ir embora. Mas aqueles homens pareciam estar dominados por algum tipo de demônio, e o rapaz prefere desistir, avisando para todos que se quisessem ir para casa deveriam segui-lo, e não ficar curiosos olhando tudo ali dentro. Depois de encontrarem a saída, não conseguiam acreditar que finalmente estavam indo para casa. Havia passado toda a noite com o mestre na sala de alquimia, e a Ling Miao queria ir junto com ele, mas ele queria que a garota pegasse as últimas palavras e os endereços de todos que morreram ali, e depois que saísse não deveria se esquecer de contratar uma escolta, para levar isso de volta para as famílias deles. A Ling Miao ficava confusa, vendo que ele não iria voltar para casa, mas no fim ele não tinha casa alguma por ali, então não tinha para onde ir, e aquele dia era o primeiro dia do mesmo lar, e ele ainda não havia comido aquele tai sui nojento daquele mês, e os efeitos que suprimiam as alucinações talvez pudessem desaparecer, e mesmo que tudo aquilo fosse falso para eles, estava tudo bem, ele só queria ver a Nana novamente. A Ling Miao tentava convencer o Huo Wang a ir embora com ela, e várias pessoas não conseguiam abandoná-lo. Ela oferecia sua casa dizendo que era espaçosa, e que a ala leste estava vazia, mas ao mesmo tempo ele via a Nana, capaz desistisse de si mesmo. Não só ela estava ali, como também sua mãe, que o observava desesperada vendo o filho morrer. Ele alucinava cada vez mais e abraçava a Nana. Enquanto ela pedia que ele prometesse não desistir, ele prometia, e ela dizia que ele deveria pegar as escrituras de volta e cumprir sua palavra com aquelas pessoas de que iria embora. Então ele resolve ouvi-la, mas antes de partirem, o Huo Wang decide que deveriam juntar toda a comida do lugar para que não passassem fome na estrada, pois ele ainda tinha algo a resolver. Estava acontecendo algo estranho. Ele não encontrava o Tai Sui em lugar algum, parecia até que tinha fugido, pois sem ele não poderia conter a histeria, e o único lugar que restava era a sala de alquimia do mestre. Ao ver aquela coisa horrenda, quando ele não entendia como havia saído da caverna e ido parar ali, o Tai Sui estava diminuindo, e talvez sua vida estivesse conectada à de Dangyase. Isso deixava desesperado, pois sem aquilo não poderia controlar sua histeria, e ele acaba dando um fragmento de Dangyase para o Tai Sui, que fica diferente. O Huo Wang não sabia o que estava acontecendo, pois depois de devorar os restos do mestre, ele diminuía cada vez mais, e mesmo que o Tai Sui morresse, ele acreditava que não podia deixá-lo ser desperdiçado. Depois disso, a Ling Miao conferia as coisas, pois já haviam juntado comida, dinheiro e alguns conjuntos de roupas extras, e deviam ter pego tudo que era útil no templo. Ela só queria saber como o Huo Wang estava, mas todos começam a ficar assustados com o que viam. O rapaz estava comendo os restos do mestre, e a Ling Miao o chama rapidamente. Ele explica que o Tai Sui podia controlar suas histérias, mas por algum motivo continuava diminuindo e talvez fosse desaparecer. A Ling Miao entrega um conjunto de roupas limpas para o rapaz, já que as dele estavam completamente sujas, mas ele ainda tinha mais um lugar para verificar, e como estava silencioso, acreditava que aqueles 3 irmãos seniores já tinham ido embora. As coisas estavam intensas por dentro, pois todos ali estavam mortos. Era uma cena verdadeiramente brutal. O Huo Wang decide pegar uma espada para enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Ele acreditava que não podia deixar o livro celestial ali, pois se fosse descoberto, poderia acabar prejudicando mais pessoas novamente. Então tenta cortar o livro ao meio, mas a espada se quebra, e ele percebe que o livro era resistente e continuava intacto. Aquele livro celestial iria ser considerado um tesouro por enquanto, mas ele não entendia o motivo de não conseguir levá-lo com ele, e se não conseguisse lidar com aquilo, iria trocar o livro. Huo Wang decide levá-la, e depois disso eles saem daquele maldito lugar. O único desejo do Huo Wang era
era que tudo ali fosse queimado e apagado por completo. Ele não imaginava que tipo de pessoas ou incidentes encontraria no futuro. A Ling Miao sentia dor com a claridade, e ele acreditava que isso era por causa do organismo dela, então faz uma venda para proteger seus olhos do sol. E como ela não conseguia enxergar nada, ele segura a mão dela. Enquanto caminhavam naquele momento, havia um rapaz no meio da floresta fazendo suas necessidades, até que escuta um ruído, e queria saber quem estava ali, mas logo percebe que não era nada, e achou que era apenas impressão sua. Porém, um fantasma acabou pegando uma família e uma carroça. Fica apavorada sem saber o que fazer. Era composta por um homem velho e seus 2 filhos. O rapaz se chamava Lu Juren, a garota Lu Huan Hua e o velhote Lu Zuan Huan. Ele não fazia ideia do que fazer naquela situação, e só podia pedir perdão ao vovô fantasma, pedindo que perdoasse sua família, pois apenas tentavam ganhar a vida por ali. Mas o vovô fantasma só queria saber se ele parecia um humano ou um deus, e o velho não sabia se aquela coisa estava ali para pedir um selo, e não podia responder de forma aleatória, pois se errasse sua família poderia morrer. Ele achava que parecia um deus, e de repente muda de ideia. Enquanto isso, o grupo do Huo Wang encontra um monte de fezes deixadas por alguém, e acham que poderiam encontrar a pessoa por perto. Mas o Huo Wang sente algo estranho e pede que todos esperem e ficam surpresos com o que veem, pois à frente havia uma criatura com o rosto dos 2 lados, e sem a parte de trás da cabeça o garoto fica apavorado. Sem entender nada, a criatura parece entusiasmada ao ver mais gente chegando, e o Huo Wang só queria entender o que aquele ser realmente era. O fantasma deixa claro que era um ser humano, e queria saber se não parecia, mas o Huo Wang achava que ele parecia um lixo, e considerava que o primeiro golpe era a melhor defesa, então tenta atacar com sua espada, mas os ataques físicos não funcionavam, e ele decide usar o sino de cobre, que começa a afetar a criatura, até que o fantasma acaba sendo dispersado. O Zhuang Yuan agradece ao protagonista por ter salvado sua família. Eles não tinham nada de valor, mas ofereciam um cigarro, que podia clarear a mente do rapaz, mas ele não aceita pois não fuma, e só queria entender o que eles tinham acabado de encontrar. Nem o velhote sabia explicar, e o Huo Wang queria um mapa daquela região pois estavam perdidos na floresta. O velhote não tinha mapa, mas sua família viajava por ali, e conhecia todas as estradas, então queria saber para onde o Huo Wang ia, pois se fosse o mesmo lado poderiam ir juntos. Mas no fim o Huo Wang tinha muitos lugares para ir, e todos que estavam com ele precisavam ser levados de volta para casa. Havia muitas pessoas que nunca mais voltariam, e ele queria entregar pessoalmente a notícia às famílias uma por uma. O velhote entende e faz um esforço simples desenhando no chão mostrando onde estavam, e as outras localidades. Foi nesse momento que o Huo Wang percebe que aquele mundo se parecia com o período das 5 dinastias e 10 reinos do passado. Acreditando que não havia um país unificado nem governo central, ele queria ir para o reino de Liang. Então o velhote explica que é um lugar distante e estava em guerra há alguns anos contra o reino Nanping, e se ele quisesse ir até lá teria que passar por Jianye, então poderiam seguir juntos até essa parte do caminho, e o Huo Wang decide que irá com eles, e assim o velhote poderia guiá-los. Mas mesmo assim havia uma energia maligna observando de longe, e enquanto caminhava até certo local o velhote explicava que os tempos estavam difíceis, e os negócios ainda mais depois de uma seca severa. O reino Nanping sofreu uma grande enchente, e agora o povo lutava para ter o que comer. A família do Zhuang Yuan era formada por atores, e estavam sofrendo pois nem os mais ricos contratavam apresentações. Mas para o velhote o Huo Wang era jovem e muito poderoso, então teria um futuro promissor e ilimitado. E o Huo Wang queria saber se havia seitas renomadas naquele reino, daquelas com habilidades especiais com pessoas como ele. O velhote diz que havia uma cidade com pessoas assim chamada Shijing, e que ele poderia perguntar por qualquer um naquela cidade que saberiam responder logo. Ele chega ao Wuligang, onde encontrariam um espaço aberto para começarem as deles. O Huo Wang decide deitar, e ficava se perguntando como eram as seitas em Shijing, pois procurar discípulos não parecia confiável, até que a garota de cabelos brancos chama sua atenção, e queria mostrar os espelhos que usava. Por ali foi a primeira vez que o Huo Wang viu o próprio rosto naquele mundo, pois no hospital ele ainda estava no ensino médio, então agora parecia bem mais velho e começava a achar que sua confusa vida era mesmo uma piada. Ele acaba assistindo a apresentação que a família Lu fazia, até que o velhote com uma máscara acha que o protagonista havia aparecido na hora certa, e explica que estava passando por um aperto e queria uma ajuda. Mas o rapaz deixa claro que não vai poder ajudar, pois não sabe cantar ópera. Porém, não era nada disso. Havia uma família rica ali em Wuligang, e o mestre Hu da família Hu pediu para alguém nos bastidores chamá-lo, pois queria que o velhote fizesse uma peça de fantasmas na casa dele. Ele explica que essa peça é apenas apresentada no tempo ancestral, virada para os tablets dos antepassados, e que não conseguiria fazer a peça pois estava muito nervoso. Então queria convidar o Huo Wang para estar lá e deixá-lo tranquilo, mas o protagonista não poderia ajudar o velhote com isso. Após isso, a Liao Ming explica para o rapaz que eles tinham pouca comida, e mesmo economizando ela apenas duraria uns 3 dias. Como ele tinha um pingente de jade, acreditava que poderia trocar por alguma coisa, mas a garota já tinha visto que naquela vila em que estavam não havia
casa de penhores. De repente, o velhote Lu aparece e queria que o rapaz pensasse direito, pois o mestre Hu era bastante generoso. Ali, o rapaz queria saber quanto seria o valor do serviço, e seriam 10 taés de prata. Se ele aceitasse, o velhote poderia dividir a quantia ao meio, no que daria cerca de 5.000 moedas de cobre, o que seria uma quantidade até boa. Mas o velhote estava desesperado e queria negociar com ele, explicando que já não era fácil ganhar dinheiro oferecendo 60%. Nisso, o protagonista queria saber do velhote se havia alguma ferraria naquela vila, pois ele estava aceitando o trabalho, mas primeiro queria consertar aquele sino. Após encontrarem alguém que fizesse o serviço, o ferreiro não entendia por que não conseguia quebrar nem derreter. O protagonista tenta ajudá-lo, mas não adianta de nada. O ferreiro acha tudo muito estranho e queria saber que tipo de cobre foi usado para fazer aquele sino. Mas o velhote estava preocupado que eles pudessem deixar o mestre Hu impaciente, e o protagonista decide tentar de novo sozinho. Então engole uma pílula e de repente uma energia muito forte começa a exalar pelo local. Assim ele consegue consertar o sino de maneira rápida. Após isso, ele testa o sino e ele simplesmente funciona. Mesmo que só um vovô Yu houvesse sido invocado, ele resolve comer a terra igual ao mestre careca. E agora queria saber se aquela criatura estava entendendo o que ele dizia. Ele queria saber se poderia usá-lo, e a entidade deixa claro que poderia trocando 3 meses de vida. Mas o protagonista acha muito caro, então ele cospe e parece que terá que usar isso com moderação no futuro. No salão ancestral da família Hu, o velhote ficava feliz vendo que o protagonista havia chegado. E agora mesmo, o mestre Hu havia dito para ele que nos anos anteriores também contratou outros grupos para apresentar as óperas fantasmas e nada aconteceu. Então queria que o Huo Wang não se preocupasse. O Hu Qingjie estava contando com aqueles dois para aquela noite, e enquanto a apresentação da ópera estava acontecendo, o protagonista acaba ficando com sono e não podia dormir enquanto trabalhava. De repente o canto parou e ele resolve dar uma olhada, mas havia um fantasma naquele lugar. Ele acha que era uma bela canção e que todos mereciam uma recompensa por isso, então começa a lançar diversas moedas. O pai da garota tampa a boca dela com as próprias mãos, pois o fantasma havia escutado a voz dela e começa a lançar diversas moedas bem na frente dela. Após isso, entra no local querendo que todos continuem. O protagonista fica sem entender e queria saber do velho se aquela apresentação não era para parar. Ele queria entender o motivo do velhote estar parado ali, pois deveria continuar cantando, já que o benfeitor deles havia dado uma recompensa generosa. Rapidamente o velhote entende e eles começam a cantar naquele mesmo instante. O protagonista não entendia o motivo daquela coisa ter aparecido e não estar atacando, então queria saber o que o fantasma verdadeiramente queria. O fantasma ficava ouvindo aquilo bastante animado, até que as coisas começam a ficar nebulosas. Nisso, o fantasma vai até a filha do velhote, que estava com bastante medo. Ele tira algo de dentro dela que parecia uma vela, e começa a comer enquanto ela assistia aquilo bastante assustada. Até que o Huo Wang corta um pedaço da vela e acreditava que se aquela criatura não tivesse esse hábito detestável igual aos humanos, então ele achava que o fantasma comia não eram velas, e sim um medo que nascia no coração das pessoas. O fantasma fica bravo com ele. Assim, o rapaz pede para que o velhote não pare de cantar. Então o fantasma queria saber por parte do protagonista se ele parecia mais com um humano ou com um deus. O protagonista deixa claro que ele parecia um espírito demoníaco formado a partir de um ovo com 2 gemas, e tenta atacá-lo com sua espada. De repente, ele é atingido por aquele fantasma que o faz largar o que estava carregando. Então ele puxa firme e pega o livro celestial. Ele realmente não esperava por isso, aquela coisa tinha medo das escrituras celestiais. Obviamente ele aproveita para se beneficiar da situação, então o rapaz continua indo na direção da criatura com o livro, e ela continua recuando, até que ele decide lançar o livro celestial, mas a criatura simplesmente atravessa a parede. O velhote dá a espada para o rapaz, e naquele momento com uma aparência completamente fantasmagórica, ele queria saber por parte do protagonista se ele parecia mais com um humano ou um deus. O protagonista fica surpreso, pois aquele mestre Lu era falso e não deveria ter pego a sua espada. Agora, com as 2 mãos ocupadas, o fantasma acaba atravessando ele com tudo, mas é ali que o Huo Wang vê que não tem mais para onde correr e usa o sino para derrotá-lo. Rapidamente aquele fantasma cai. Ele acreditava que o fantasma havia morrido até ele aparecer flutuando ali. Então ele bate o sino novamente e o fantasma agora estava dividido em 2 e ficava repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, como se fosse uma reza. O protagonista só queria saber o que diabos era aquela coisa fantasmagórica e se isso iria acabar. Aquele fantasma acreditava que os aldeões estavam ali para receber o deus da alegria, e o protagonista parecia ter caído na armadilha. Ficando com o rosto completamente destruído, ele não conseguia mais pensar em nada e via algo que estava tentando sair do céu. Seus olhos estavam muito machucados e ele não conseguia fechá-los, até que de repente ele consegue quebrar aquilo. Ali, o canto de ópera deles não havia parado desde então, e o protagonista queria saber quem foi que o ajudou. Por perto dele tinha uma energia diferente, e no fim os ancestrais
pais haviam ficado muito satisfeitos com o desempenho da apresentação. O incenso e as velas na mesa foram completamente consumidos e o filho de Hu King achava que era uma coisa boa, até que o neto do Hu chega para admirar o trabalho do velhote e sua família. O filho do Hu queria que levassem o seu filho para o quarto para estudar, e após isso ele acaba pagando o que devia para a família Lu. Eles resolvem fazer uma refeição que a própria família do Hu havia preparado para todos eles. O protagonista não tinha pressa para comer, e lembrava de anteriormente a voz do Dan Yang-zi o chamando de filho. Para ele, nada fazia sentido, e surgia a dúvida de que talvez poderiam ser as 3 flores se reunindo na coroa, e assim o Dan Yang-zi realmente teria ascendido à imortalidade. Mas ao mesmo tempo ele achava improvável, pelo fato das técnicas de cultivo e o núcleo interno terem sido inventados por ele. Como não sabia se era verdadeiro ou falso, tudo que tinha sobrado era ele ir para a cidade de Shijing e procurar pelo portão de Zhengjie, que o velhote Lu havia mencionado. Se Dan Yang-zi realmente tivesse se tornado um imortal, talvez soubessem de algo por ali. Após isso, a noite havia chegado e o rapaz foi encontrar o seu pessoal na floresta. Ele havia levado comida para Ling Miao, e ela fica curiosa sobre o que tinha acontecido na noite passada. O rapaz explica tudo o que havia acontecido para ela e ela fica mal, pois acha que ele estava se esforçando demais por causa deles. Mas o protagonista deixa claro para ela que não tinha nada a ver, e mesmo se não tivesse acontecido isso ontem, eles teriam encontrado aquela coisa mais cedo ou mais tarde. Ele deixa claro também que ela nunca seria um fardo para ele enquanto pegava na mão da garota. Ela fica muito sem jeito após puxar a sua mão de maneira sutil, até que para pensar e decide pegar na mão dele. Eles ficam abraçados por um momento e após isso continuavam a viagem. Não estavam mais tão distantes da cidade de Jianye e iriam chegar em cerca de 4 a 5 dias. A casa do Zhao Wu ficava em Jianye, então ele queria saber do Zhao Wu como era sua casa, mas ele não estava tão feliz assim, pois agora era incapaz de levantar suas mãos ou carregar algo nos ombros. E ir para casa seria assinar seu atestado de inútil. As pessoas que sobreviveram e iam embora ficavam tristes por ele, mas o Huo Wang deixa claro que ele não era um inútil, e quando tivesse tempo livre iria ensiná-lo alquimia. Se o Zhao Wu memorizasse o máximo que pudesse, ele poderia se tornar um médico, e não morreria de fome por não poder fazer trabalhos que exigissem força. Mas o Zhao Wu não queria aprender alquimia, e sim aprender a ler e escrever, e todos ali tinham o mesmo interesse que o rapaz. O protagonista não entendia o interesse do pessoal, mas o velhote também queria, e já que todos estavam interessados, Huo Wang resolve que iria ensinar para todos. Então o velho sai desesperado para falar com seus filhos. Ele queria toda a seda que eles tinham por ali, e a sua filha pega para ele tudo que tinha sobrado, e ele fica bastante triste por ser pouco. A filha do velhote estava chateada pois queria mais dinheiro, e seu pai acabou dando mais da metade para o protagonista. Seu irmão a repreende pois o pai deles não gostava de ser questionado em suas decisões. O velhote havia preparado o presente de aprendizagem, e seus filhos não entendiam o que ele queria dizer. Ele queria que o rapaz viesse com ele, e quando vissem o Huo Wang deveriam fazer o que ele dissesse. O garoto estava curioso sobre o que iria fazer junto com seu pai, mas o velhote queria que ele não se preocupasse, pois o protagonista era uma ótima pessoa, e dependendo da situação ele não iria mais cantar ópera. Após chegar no local, ele vê que o Huo Wang estava ensinando, e o velhote queria conversar com o rapaz, mas o neto do Hu aparece animado querendo cantar ópera com eles. O velhote acha que o neto do Hu deveria voltar, e não deixar a família dele tão preocupada, mas o garoto não queria ir para lugar algum a não ser cantar ópera com eles. O filho do velhote Lu não conseguia esquecer a expressão de dificuldade no rosto do pai, quando o jovem mestre da família Hu clamava para aprender ópera. Ele nunca havia pensado no que significava cantar ópera, mas logo acabou descobrindo. O pai do jovem mestre Hu achava tudo isso uma perda de tempo, pois havia gastado muito dinheiro para encontrar um tutor de voz, e para ensiná-lo a ler e escrever, coisas que ele não estudou bem, e agora queria realmente ser cantor de ópera. Também dizia que os cantores de ópera eram os mais baixos, e que, se ele aprendesse, a classe alta estaria aprendendo com a mais baixa. O jovem mestre não sabia o que dizer para o pai, e de repente leva um tapa no rosto. Agora ele não se admirava mais que o pai nunca os deixasse interagir com a família anfitriã após cada abertura, e via como o mundo estava enxergando os cantores de ópera. Nisso, o protagonista corria e queria saber onde estava, e onde estavam Ling Miao e os outros, até que encontra uma luz e decide dar uma olhada. Ele tenta perguntar para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas eram sua mãe, Nana e a própria Ling Miao, e ele fica bastante confuso vendo aquelas pessoas por ali. Agora ele não conseguia parar de caminhar, como se suas pernas não obedecessem mais. Ali ele viu uma criatura gigante e de aparência bastante esquisita que o tratava como catalisador, e dizia que agora iriam conseguir a imortalidade juntos. Naquele exato momento ele abre os olhos muito assustado, e a Ling Miao estava ao lado dele, querendo saber se ele havia tido outro pesadelo. No fim ele estava apenas dormindo, e não sabia. Ela pega pães cozidos no vapor para ele comer. Vendo aquilo ele queria entender como, mesmo sem dinheiro, ela conseguiu aqueles pães a vapor. Ela explica que acabou penhorando sua tornozeleira de ouro, e ele fica confuso pois havia dado aquele item para Nana. A Ling Miao está
estava bastante preocupada, pois ele estava trabalhando muito e ela não conseguia fazer muito por ele, então gostaria de ajudá-lo. Comendo aquele pão a vapor, ele acha que ela já ajudou bastante, e quando tudo estiver resolvido, vai comprar uma tornozeleira de ouro para ela muito melhor. Tudo que ela poderia fazer agora era esperar. Na pousada Donglai da cidade de Jianye, o Huo Wang estava fazendo uma refeição com a Ling Miao e o Lu, e ele acha que o Zhao Wu, que estava voltando para casa, podia encontrar uma agência de escolta de segurança para entregar as notas em vários lugares. Mas ele aparece do nada ali e informa ao protagonista que não havia ido para casa, o que pega o rapaz de surpresa. O maior motivo era que seu pai o desprezava por ser aleijado, e quem estava com ele era o Xun Xiaoman, que era um catalisador do templo Qing Feng. O Huo Wang acha que mesmo que um tigre seja cruel, ele não comeria seus próprios filhotes, e acreditava que havia um pensamento errado por parte do pai do rapaz. Mas o Xiaoman fica revoltado, pois havia sido vendido pelos próprios pais por meros taéis de prata. Venderam ele como se fosse gado e nem olharam para trás. Então algumas pessoas são mais cruéis que tigres. No fim, o Huo Wang queria saber se o Xiaoman ainda queria ir para casa, e ele estava com vontade disso para fazer o pai pagar o preço. Já o Zhao Wu queria continuar na estrada com todos eles, e depois de comerem, decidiram descansar. O Huo Wang estava em cima de uma árvore até que o velhote aparece, e queria que ele comesse um pouco dos pães cozidos no vapor antes de partirem. Ele avisa que um dos homens havia sumido do acampamento e até oferece ajuda para procurá-lo, mas o protagonista não aceita pois não queria importuná-lo e resolve procurar sozinho. Até que ele encontra uma espécie de monge, que era um discípulo da Porta Vazia, e após aquele homem ter se levantado, o protagonista achava que ele estava agindo de forma estranha. Ele queria saber onde ele cultivava e qual era o mundo honrado que ele adorava, mas o homem não tinha lugar para cultivar. Ele ouviu dizer que havia uma receita budista no norte que fornecia comida, e então estava indo para lá. Ele também nem sabia que havia mundos honrados, e ver um discípulo budista tão confuso naqueles dias era bastante raro. O protagonista não sabia se aquele homem estava mentindo, e recomendou que ele não ficasse comendo as oferendas que foram deixadas para os mortos. O monge não gostou nem um pouco de ver que o rapaz estava duvidando dele, mas o protagonista não confiava nele, pois ele nem mesmo sabia qual mundo honrava. É naquele momento que o budista começa a dar vários motivos para não estar mentindo, até que o homem que o protagonista estava procurando aparece, e avisa que havia arroz por ali. Rapidamente o protagonista dá um soco no estômago dele, deixando claro que aquele arroz era oferenda para túmulo, e que eles não podiam comer essas coisas. Agora ele só queria que o homem se apressasse e voltasse com ele. Enquanto caminhavam, o velhote deixa claro que eles não estavam longe, e que só mais uns 10 dias e eles chegariam. Mas ter muitas pessoas na estrada não era algo bom, e o Lu achava isso, pois muitas pessoas na estrada eram como um bando de ovelhas gordas formando um rebanho, e acabavam atraindo bandidos. Naquele exato momento apareceram alguns bandidos a cavalo para roubá-los, e o protagonista pega sua espada. Como as pessoas estavam correndo para não terem seus pertences levados, começa a se dissipar pela floresta, e os bandidos, vendo que não conseguiriam pegá-los, começam a matar aquelas pessoas. Antes que um velhote fosse morto, o monge fica na frente dele, e acaba sendo atacado em seu lugar. O monge achava que salvar uma pessoa valia mais do que tudo, e o bandido, vendo que o monge tinha tanta determinação, diz que iria matá-lo primeiro por ter salvado o velhote, e empilhar a sua cabeça em uma torre para todos verem. Mas o protagonista não deixaria ele fazer isso tão facilmente, e tenta atingi-lo. Ele até consegue bloquear, mas é evidente que a força do protagonista era bastante perigosa para ele, e o bloqueio não foi suficiente, pois acabou sendo cortado ao meio. Os outros bandidos ficam em choque ao ver que o chefe deles havia morrido, e começam a recuar antes que pudesse morrer. Uma garotinha estava chorando ao ver seus pais mortos no chão, e talvez a notícia tenha se espalhado porque aqueles bandidos escaparam. O grupo não encontrou mais incidentes a caminho da cidade de Shijing, exceto aquele velho mendigo que se autodenominava discípulo da Porta Vazia. Contando com a mastigação de vegetais selvagens e 1 ou 2 pães cozidos no vapor que ocasionalmente davam para ele, ele continuou seguindo atrás do grupo do protagonista. Seguindo o mesmo caminho por 10 dias, eles finalmente haviam chegado na cidade de Shijing, e a jornada havia esgotado o pessoal. O velho Lu achava que o protagonista deveria ir para a cidade o mais rápido possível, pois se eles atrasassem, a pousada barata iria ficar cheia, mas o rapaz preferiu que todos fossem primeiro no lugar dele, pois ele iria procurar a seita que o próprio velhote havia mencionado. Ele encontra o portão Zengie, e lembra bem do Xuan Yin ter mencionado aquilo antes de morrer, e queria saber se aquele lugar realmente tinha alguma ligação com Dan Yangzi. Apesar de ter encontrado o lugar, ele não sabia o que fazer a seguir, até que o monge o recebe. O rapaz se apresenta e diz o seu nome, e ali ele recebe permissão para entrar. O monge resolve
resolve tomar um chá com ele, e o protagonista vê que aquele monge era puro de coração e livre de desejos, mas ele não sabia como poderia explicar toda a história, até que decide falar de forma direta que Dan Yangzi está morto, o que pega aquele monge de surpresa. Assim que ele percebe que aquele local teve contato com Yangzi, o monge deixa claro que esse assunto era de grande importância, e queria saber de tudo. O protagonista acaba contando tudo e aproveita para tirar a dúvida com o monge sobre se o Yangzi poderia realmente ter se tornado um imortal, ou talvez tivesse se transformado em outra coisa. Ele deixa claro que o velhote calvo havia falado no seu ouvido, e que aquilo não foi uma alucinação, pois também havia anomalia com o deus da alegria. O monge não conseguia tomar uma decisão sobre aquele assunto, então diz que iria apresentar isso ao mestre, e pede para que o rapaz espere por um momento. Apesar de não ter recebido informações concretas, o protagonista percebe que a missão de Dan Yangzi ainda não havia terminado. Após isso, ele é chamado pelo próprio mestre para falar sobre o assunto, e o local era bastante diferenciado. O mestre do portão Zengji, chamado Xin Hui, estava ali e recebe o protagonista. O Huo Wang queria saber no que o Dan Yangzi havia se transformado, e o velho deixa claro que não era sobre o que ele se tornou, mas sim sobre o que o próprio rapaz acreditava. O protagonista pergunta se o Yangzi havia se tornado imortal, e o Xin Hui deixa claro que se ele acreditava nisso, então era real, pois o karma de Dan Yangzi havia sido plantado no Huo Wang naquela época. O Huo Wang acaba descobrindo que o Dan Yangzi realmente teve uma rivalidade com o portão Zengji, pois havia capturado e matado pessoas em todos os lugares, causando grande turbulência, e havia escapado do portão Zengji diversas vezes. Mas o protagonista não se importava com o que o calvo havia se tornado, ou com o fato de ele ser inimigo. Ele apenas não queria deixar aquele assunto sem resolução. O Xin Hui resolve dar uma olhada e deixa claro para o protagonista que, se ele ainda suspeitava e estava com algum preconceito, então nem deveria ter entrado naquele salão, mas o Huo Wang estava disposto a tentar. Naquele momento, o Huo Wang sentiu algo surreal, mas ao mesmo tempo muito estranho, porque tudo aconteceu rápido demais. Fez o Xin Hui perceber que agora estava completamente consciente da gravidade da situação, e por isso precisavam discutir medidas com os outros anciãos o mais rápido possível. Eles decidiram que daria uma resposta apenas no dia seguinte, e ofereceram ao rapaz a possibilidade de ficar ali por perto até que tudo estivesse resolvido, mas o Huo Wang recusou, pois lembrou que tinha amigos esperando do lado de fora e não queria deixá-los preocupados. O problema era que se aquela ameaça ainda estivesse à solta, seria um grande perigo oculto não só para ele, mas também para o mundo inteiro, e enquanto saía ele notou algo estranho na careca do mestre Xin Hui, mas preferiu acreditar que estava apenas vendo coisas. Quando voltou para a pousada, todos se separaram e começaram a investigar com os moradores locais sobre o portão Zengji, pois sabiam que este assunto envolvia Dan Yangzi e deveria ser tratado com muita cautela. Então todos começaram a repassar para o Huo Wang as informações que conseguiam reunir. Os companheiros não conseguiam esconder a curiosidade sobre o motivo de Huo Wang ter insistido tanto para que todos ficassem perguntando sobre o portão Zengji, mas ele preferiu não contar que talvez o calvo Dan Yangzi não estivesse realmente morto, pois não queria assustá-los ainda mais. Então apenas disse que não era nada importante, e agradeceu a todos pelo esforço com as informações, pedindo que descansassem porque ele iria até o portão Zengji ainda naquela noite. Lá, explicaram para ele que faria um ritual de liberação universal para libertar a alma de Dan Yangzi, mas antes disso era necessário curar a doença da mente inquieta que afetava o próprio Huo Wang, o que deixou o rapaz revoltado pois ele não se considerava doente, e exigiu do mestre Xin Hui uma explicação sobre o que deveria fazer para acalmar sua mente. O velhote então mostrou a ele as escrituras dos 5 Skandias vazios, e disse que bastava recitá-las 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, e o Huo Wang achou estranho que não precisaria fazer nenhuma técnica especial ou dieta rigorosa, mas mesmo assim seguiu as instruções. Ao repetir os versos como o mestre havia recomendado, ele acabou ficando com sono, e até deixou o livro cair em seu rosto. Não imaginava que recitar aquelas palavras fosse algo tão eficaz, pois nos dias seguintes a qualidade de seu sono melhorou bastante, e ele começou a acreditar que depois de resolver o caso com Dan Yangzi, poderia enfim encontrar o Tai Sui, negro, e estabilizar sua condição para viver uma vida tranquila naquele mundo. Até que certa noite ele sentiu a presença de alguém do lado de fora do quarto, e decidiu sair para verificar, descobrindo que era um discípulo do portão, e sem saber se estava sendo vigiado, ele começou a desconfiar do que aquele lugar estava realmente fazendo, mas sabia que não podia seguir o homem abertamente, e por isso fez um pequeno furo na parede por onde viu uma garota ajoelhada em oração. Pouco depois o monge apareceu e colocou uma faixa preta nos olhos da mulher, e então vários homens surgiram no local, o que deixou Huo Wang completamente chocado, sem acreditar no que estava testemunhando, até que foi surpreendido pelo próprio monge que havia lhe recebido anteriormente, e percebeu que havia sido descoberto. O monge parecia já saber o que o rapaz estava pensando sobre a impureza dos discípulos, mas disse que ele também deveria se perguntar por que aqueles adoradores iam orar tão tarde da noite ao mundo homenageado, e explicou que se alguém desejava um filho eles ajudavam a conceder, afirmando que o portão Zengji estava apenas fazendo boas ações. O Huo Wang achava tudo aquilo muito estranho e acreditava que o monge
estava se explicando demais. Era como se não conseguisse controlá-lo, e no fundo o rapaz só torcia para que aquele grande ritual de libertação fosse inútil, pois não confiava mais naquele lugar. O monge afirmou que antes de entrar no portão vazio, também era como Huo Wang, e disse que tanto o portão profundo quanto o vazio eram no fundo a mesma coisa, pedindo para que ele não julgasse aquilo que não compreendia completamente. No dia seguinte, o ritual de libertação universal estava prestes a começar, e pediram para que o Huo Wang não ficasse vagando por aí nos próximos dias, mas enquanto caminhava foi surpreendido pelo mendigo velho que o encontrou e o reconheceu, deixando o rapaz curioso sobre o motivo dele estar naquele lugar justamente agora. O mendigo deixa claro que os mestres do portão de Zengde são boas pessoas, e permitiram que ele entrasse para trabalhar, e agora o protagonista queria saber como ele estava, e o velhote dizia que se sentia bem, pois agora tinham que comer, e roupas quentes para usar todos os dias, então ele decide levar o Huo Wang para onde trabalha o arrastando. Consigo, porém, algo acontece com o protagonista que acha tudo muito suspeito, e o mendigo mostra o local onde trabalha sendo responsável por mover pedras quebradas, e vendo tantas estátuas, o protagonista acredita que o portão vende para os fiéis como forma de ganhar dinheiro, então resolve mostrar um local com a porta fechada, e ao entrar ali a cena era como um filme de terror, mas para o protagonista onde diversos corpos ensanguentados formavam um monstro enorme, e ele queria entender o que estava acontecendo, e o mendigo queria que ele olhasse direito para a estátua, mas ele sai dali pois não acha interessante, e isso acredita que o velhote Xinhui estava mentindo sobre o tal grande ritual de libertação universal, pois pensava que estavam com medo dele descobrir a verdade, e agora acreditava que o portão Zengde era na verdade um covil de demônios. De repente tudo começa a ficar estranho em sua visão, fazendo com que ele corresse para fugir daquele maldito lugar, quando um monge surge de forma fantasmagórica, deixando claro que sua mente não estava em paz, e que tudo estava difícil. O protagonista se via obrigado a fugir de ataques vindos por trás e pela frente, e já que havia vindo até ali, não havia como escapar, ele teria que lutar, e então corta o monge ao meio, e acha muito estranho como aquilo foi tão fácil. Só que de repente todos os monstros param, e as estruturas começam a ruir, o que fazia o protagonista acreditar que tudo aquilo estava além de sua capacidade, e que deveria fugir daquele lugar. Então começa a saltar de todas as formas possíveis para escapar, até que o mestre do portão Xinhui aparece, mas agora não parecia estranho. Ainda assim o protagonista não iria permitir que ele o impedisse de sair, então tenta cortá-lo, mas ele se move tão rápido que nem dá para ver. A espada do protagonista desaparece, e ele não entende o que aconteceu. A espada agora estava nas mãos do mestre do portão, que dizia que os 6 sentidos do rapaz estavam contaminados pela poeira, e seus 5 escândias não estavam vazios, e que era melhor evitar o uso de armas mortais. Então todos os monges começam a cercá-lo, pois não queriam deixar que ele fugisse, mas o Xinhui pedia para todos não entrarem em pânico, pois queriam apenas uma explicação, já que o rapaz havia atacado o monge Jian Wei, e agora o Xinhui queria entender o motivo do ataque ao portão, e também o porquê dele ter sido negligente aos cuidados recebidos. Mas o protagonista dizia que ele não precisava mais fingir, pois havia visto tudo com clareza no corredor, e o Xinhui então queria saber o que exatamente ele viu ali, mas de repente o protagonista ficava confuso, pois o monstro imenso de carne havia simplesmente desaparecido.